Olá pessoal, professor Lucas Barbosa, biólogo especialista. Vamos para a nossa aula sobre hipotálamo. Bom, como referências para esta aula, referências básicas, existem outras, mas as principais eu coloquei aqui. Nós temos o Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, a 13ª edição, né, a tradução, e Neuroanatomia Funcional, a 3ª edição do Ângelo Machado. Inicialmente, é necessário que nós retornemos a alguns conceitos básicos para a boa compreensão desta aula. Vamos relembrar o conceito de sistema nervoso central e periférico e a localização do hipotálamo. O sistema nervoso central, nós já sabemos, né, que é dividido em encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico ele é formado por gânglios e nervos. Neste esquema aqui, nós temos um aprofundamento, né? Sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é formado por encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico formado por gânglios e nervos. Porém, o sistema nervoso periférico ele ainda pode ser dividido em dois: sistema nervoso periférico somático, que é aquele sistema voluntário que nós conseguimos controlar, por exemplo, a musculatura esquelética estriada. E nós temos também o sistema nervoso periférico autônomo, o sistema involuntário, que controla as vísceras, como o intestino, né, os intestinos, o coração. Ele controla tudo aquilo que nós não temos a capacidade de controlar voluntariamente. O sistema nervoso periférico autônomo ele ainda pode ser dividido em simpático e parasimpático. Ainda sobre divisões do sistema nervoso, falaremos um pouquinho agora aprofundaremos, na verdade, um pouco mais sobre o sistema nervoso central. Gente, o sistema nervoso central, ele é basicamente dividido em três partes: cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Muitas vezes as pessoas se referem a encéfalo com o nome de cérebro, e isso é incorreto tecnicamente. O que seria então o cérebro? O cérebro ele é formado por telencéfalo, pelo telencéfalo, que é essa parte em vermelho, e por o diencéfalo, que é essa parte em verde, a parte mais interna do cérebro. Nós temos também o tronco encefálico, que tem três divisões. Ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Observe aí pelas cores. Aqui nós temos o mesencéfalo, aqui nós temos a ponte e aqui nós temos o bulbo. E ainda como parte do encéfalo nós temos o cerebelo, que fica na caixa craniana, né, gente? O cerebelo. Após retomar esses conceitos básicos, eu trago aqui uma imagem que nos mostra algumas estruturas do diencéfalo, que é o que vai nos importar aqui nesta aula especificamente, já que o hipotálamo se encontra no diencéfalo. Gente, no diencéfalo nós temos duas estruturas, o tálamo e o hipotálamo. O tálamo são essas duas circunvoluções aqui unidas por a aderência intertalâmica. Logo abaixo do tálamo nós temos o nosso hipotálamo, objeto de estudo desta aula. Perfeito? Beleza, professor? Já começamos a ver um pouco da localização anatômica do hipotálamo. Vamos aprofundar um pouquinho isso vendo os seus limites. O que seriam limites? Limites são as delimitações de uma determinada estrutura, certo? Já vimos que o hipotálamo ele faz parte do diencéfalo, acrescenta a informação de que ele se dispõe nas paredes do terceiro ventrículo. Superiormente, o hipotálamo ele é delimitado pelo sulco hipotalâmico. Deixa eu colocar aqui marcando para vocês acompanharem. Superiormente, o hipotálamo ele é delimitado pelo sulco hipotalâmico, anteriormente pela lâmina terminal, lateralmente pelo subtálamo, que não dá para visualizar bem aqui, e posteriormente pelo próprio mesencéfalo, que é a primeira porção do tronco encefálico. O hipotálamo ele apresenta ainda algumas formações anatômicas visíveis na face inferior do cérebro, como o quiasma óptico, o tubercinéreo. Estou marcando, tá, gente, essas regiões para vocês acompanharem aí. O tubercinéreo, o infundíbulo, que é essa região aqui, ó, que vai ligar, né, o hipotálamo à pituitária, ou a hipófise anterior e posterior, que é essa estrutura aqui, gente.
E os corpos mamilares, aqui só dá para enxergar um corpo mamilar, certo? Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre anatomia do hipotálamo, localização, né, limites, vamos passar a estudar as funções, que é o que mais nos interessa. Gente, o hipotálamo ele é dividido em duas porções. Ele pode ser dividido, né, em duas porções. O hipotálamo anterior e o hipotálamo posterior. Observem que dentro do hipotálamo existem vários núcleos. Existem vários núcleos que pertencem à região do hipotálamo anterior e vários núcleos que pertencem à região do hipotálamo posterior. Só para nível de detalhamento, aqui nós teríamos o quiasma óptico com o nervo óptico. Posteriormente, nós veremos a importância dessa ligação com o sentido da visão, né? O hipotálamo ele tem íntima ligação com o sentido da visão, ele recebe os estímulos do ambiente através desse sentido. Aqui nós teríamos o tubercinéreo, aqui o infundíbulo, que vai ligar o hipotálamo à glândula pituitária ou à hipófise, como queiram chamar. E aqui nós teríamos o corpo mamilar, que se projeta para o hipotálamo. Em relação às funções de cada núcleo, que é a nossa missão, né, nesta aula, saber as funções de cada núcleo do hipotálamo, eu trouxe aqui a imagem do Guyton, 13ª edição, do Tratado de Fisiologia Médica. Aqui nós teríamos o hipotálamo anterior e aqui nós teríamos o hipotálamo posterior com seus respectivos núcleos, obviamente. Observem que o hipotálamo anterior ele participa, né, do controle do sistema nervoso periférico parasimpático. Se ele for estimulado, ele vai provocar sudorese, liberação de ocitocina e tem uma importante função na regulação da temperatura corporal. Sabendo do resumo da função do hipotálamo anterior e sabendo o que acontece com a estimulação elétrica dessa região, passaremos a estudar a função de cada núcleo, a começar pelo núcleo paraventricular. O que acontece se estimular eletricamente o núcleo paraventricular? Ele vai provocar a liberação de ocitocina, que é importante, né, importantíssimo hormônio que participa na ligação emocional entre a mãe e o bebê, que acaba de nascer. Se eu estimular ele eletricamente, ele também vai provocar no corpo a conservação de água, ou seja, você vai sentir menos vontade de urinar, porque os rins, né, lá nos rins você vai ter maior absorção da água e vai também provocar saciedade ou a inibição da fome. Na área pré-óptica medial, que é esse núcleo aqui em branco, se você estimular essa área eletricamente, ela vai provocar a contração da bexiga, a diminuição da frequência cardíaca e a diminuição da pressão arterial. A pessoa ela vai ficar um pouco mais calma, né? O coração funcionando um pouquinho mais lentamente e ocorre também a diminuição da pressão arterial. Já a área pré-óptica posterior e hipotalâmica anterior, que é essa marcada em roxo, se ela for estimulada eletricamente, ela vai ter uma importante função na regulação da temperatura corporal. Se você estimular em demasia essa região, a pessoa passa a ter o que a gente chama de febre central, daqui a pouco nós veremos isso. Tá? Provoca também o arquejo, sudorese e inibição da tireotropina, que é o hormônio que vai estimular a produção hormonal de T3 e T4 lá na tireoide via corrente sanguínea. Por fim, nós temos o núcleo supraóptico. Se ele for estimulado, ele vai provocar a liberação de vasopressina, que é um hormônio que vai participar no aumento da pressão arterial a partir da diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos. Recapitulando, o hipotálamo anterior ele vai participar na regulação do sistema nervoso periférico parasimpático. Gente, o sistema nervoso periférico parasimpático vai atuar no relaxamento do corpo. Observem, contração da bexiga, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, arquejo. Gente, isso é relaxamento do corpo. Perfeito? Sistema nervoso periférico parasimpático. É o hipotálamo anterior que controla. Já o hipotálamo posterior, que nós veremos agora,
ele regula o sistema nervoso periférico simpático. Gente, o sistema nervoso periférico simpático ele é um pouco mais ativado quando você está numa situação de luta ou fuga, numa situação que te coloca em perigo a sua integridade física. Então, o sistema nervoso periférico simpático ele é ativado nesses momentos. Ele é um pouco mais ativado, na verdade, nesse momento. Há um desequilíbrio na ativação do sistema nervoso periférico simpático parasimpático. No caso, o simpático ele é mais ativado. Então, de forma resumida, o hipotálamo posterior ele participa, como eu acabei de falar, na regulação do sistema nervoso periférico simpático. Se você estimular essa região, você estimula o sistema nervoso periférico simpático. Mas também vai provocar sede, fome ou saciedade, dependendo do núcleo que for estimulado mais especificamente. O núcleo dorsomedial, por exemplo, se ele for estimulado, que é esse daqui, vai provocar estimulação gastrointestinal, aumento do peristaltismo, aumento da liberação de enzimas digestivas no trato gastrointestinal. Já se o hipotálamo posterior, que essa região aqui foi estimulada, vai provocar o aumento da pressão arterial, dilatação pupilar e calafrios. Lembre-se, o simpático provoca a preparação do corpo para luta ou fuga. Aumento da pressão arterial, a pessoa vai ficar mais agitada. Dilatação pupilar, vai permitir que a pessoa enxergue melhor o ambiente que ela está. Né? Vai aumentar, participa do processo do aumento da atenção para o que está acontecendo naquele momento. Também provoca calafrios. Já se o núcleo perifornical for estimulado, ele vai provocar fome, aumento da pressão arterial também, assim como a região do hipotálamo posterior, e raiva. Lembre-se, a raiva ela acontece quando o núcleo perifornical é estimulado. Nós sabemos que no processo de luta ou fuga também há a presença, a participação desse sentimento de raiva. Não é assim? Se o núcleo ventromedial, que essa região foi estimulado, vai provocar saciedade e tem uma importante participação no controle neuroendócrino. Nós daqui a pouco veremos que o núcleo arqueado e a zona periventricular também tem participação no controle neuroendócrino. Perfeito? O corpo mamilar, que é essa região que a gente tanto fala, né, tem um núcleo aqui também que participa da regulação dos reflexos da alimentação. Enfim. O núcleo arqueado e a zona periventricular, se for estimulado, vai provocar fome ou saciedade, né? Não tem um consenso ainda, às vezes provoca fome, saciedade, tem uma variação aqui. Também é importante no controle neuroendócrino, assim como o núcleo ventromedial. Por fim, em relação ao hipotálamo posterior, nós temos a área hipotalâmica lateral, que não é mostrada nessa figura. É uma ampla área no hipotálamo, que fica na região lateral, como o próprio nome já informa. E se essa área for estimulada, vai provocar na pessoa que recebe o estímulo sede e fome. E aí, tá gostando da aula? Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, deixar seus comentários, deixar suas sugestões para as próximas aulas. E vamos dar continuidade, ainda tem muita coisa interessante para a gente ver. Gente, então, só de forma esquemática, mostrar algumas funções do hipotálamo que nós já vimos, como por exemplo, o controle da alimentação, né, fome e saciedade, o equilíbrio, a conservação de água no corpo, o controle da temperatura. Não é assim? Nós vimos que o hipotálamo anterior ele está muito ligado à regulação do sistema nervoso periférico parasimpático e o hipotálamo posterior está ligado à regulação do sistema nervoso periférico simpático. Vejamos agora as bases para a neuroendocrinologia do hipotálamo. Né? Veremos as conexões do hipotálamo com a neurohipófise e com a adenohipófise. Gente, aqui nós temos o hipotálamo. Nós já vimos isso, deixa eu marcar aqui para vocês irem acompanhando. Aqui nós temos o hipotálamo. E esse hipotálamo, ele vai se relacionar, gente, com a adenohipófise. A adenohipófise é essa região aqui, ó, da glândula pituitária, também chamada de hipófise anterior ou pituitária anterior. Vou colocar aqui para vocês, ó, pituitária anterior ou hipófise anterior, como queriam chamar. E na outra figura, nós temos a relação que o hipotálamo, que é essa região que eu estou marcando para vocês, se relaciona com a neurohipófise ou pituitária posterior.
ou hipófise posterior, como queiram. A relação do hipotálamo com a adenohipófise ou pituitária anterior se dá da seguinte forma: se dá através das veias do sistema porta-hipofisário, que são estas daqui, gente. Ó. Como é que funciona, professor, esse sistema? Aqui no hipotálamo nós sabemos, né, existe o núcleo arqueado. No núcleo arqueado existem corpos neuronais, corpos de neurônios que vão produzir determinados hormônios. Não é assim? Esses hormônios eles vêm aqui pelos axônios, estão sendo produzidos, e aqui nas terminações axônicas desses neurônios, esses hormônios são liberados no trato túbero e fundibular, em vasos, né, gente? Em uma rede de vasos capilares no trato túbero e fundibular. Esses hormônios, então, sendo liberados nessa rede de capilares, vão em direção à adenohipófise ou pituitária anterior. Quando esses hormônios chegam aqui, ó, na pituitária anterior ou adenohipófise, eles vão estimular a produção de outros hormônios por essa adenohipófise ou pituitária anterior. Então veja a sequência: produção de hormônios pelos neurônios, principalmente do núcleo arqueado aqui no hipotálamo. Esses hormônios vão viajar via corrente sanguínea até a adenohipófise ou pituitária anterior. Quando eles chegam aqui, eles vão estimular a produção de outros hormônios pela adenohipófise, e esses hormônios então vão via corrente sanguínea até os seus órgãos-alvo agir sobre eles. Já a relação do hipotálamo com a neurohipófise ou pituitária posterior, vou até colocar aqui, pituitária posterior, ocorre da seguinte forma. Gente, a pituitária posterior ou neurohipófise não produz hormônios. O que ela faz é só liberar os hormônios que foram produzidos no hipotálamo. Veja só que interessante. Aqui nós vimos que a adenohipófise produz hormônios a partir de estímulos de hormônios que vieram lá do hipotálamo. Aqui não, gente. A neurohipófise só vai liberar os hormônios que já foram produzidos pelo hipotálamo. Então veja, aqui nós temos corpos de neurônios em dois núcleos, núcleo paraventricular e núcleo supraóptico. Esses neurônios vão produzir hormônios que vão viajar aqui pelo trato hipotálamo-hipofisário. Não é assim? Então, que através desses axônios, esses neurônios, esses hormônios vão viajar até a neurohipófise. E a neurohipófise não vai produzir nada, vai simplesmente liberar no momento oportuno esses hormônios que foram produzidos lá no hipotálamo. Quais são esses hormônios, professor? Eles são a ocitocina. Então, a ocitocina é produzida no hipotálamo e liberada na neurohipófise. E a vasopressina. Vasopressina. Certo? Só esses dois hormônios que são liberados aqui na neurohipófise. Não foram produzidos na neurohipófise, sim no hipotálamo. A neurohipófise só libera. Bom, agora que vocês têm as bases, vamos entrar de fato em quais são os hormônios e como é que eles são produzidos. Inicialmente, vocês precisam saber que o hipotálamo ele é uma glândula endócrina que estimula a fabricação e a liberação de diversos hormônios pela adenohipófise. Gente, a adenohipófise ela é estimulada pelo hipotálamo e ela produz, fabrica e libera outros hormônios, não é assim? Já a neurohipófise, ela não fabrica nada, ela apenas recebe os hormônios que foram produzidos no hipotálamo e liberam para a corrente sanguínea, no caso a ocitocina e a vasopressina. Como é que acontece, professor, de fato, quais são os hormônios? Veja, o hipotálamo produz estes hormônios aqui, gente. Estes hormônios vão viajar via corrente sanguínea para a pituitária anterior ou adenohipófise, e a adenohipófise, a partir do estímulo destes hormônios, irá produzir estes hormônios aqui. Perfeito? Professor, ainda não entendi. Vou mostrar para você em detalhes.
O hipotálamo, vamos supor, o hipotálamo produz o hormônio liberador de gonadotrofinas, o GnRH. Esse GnRH ele é produzido aqui no hipotálamo e ele vai viajar via corrente sanguínea aqui para a adenohipófise. Quando o GnRH chega aqui, ele vai estimular a produção na adenohipófise de dois hormônios: hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, sob o estímulo do hormônio liberador de gonadotrofinas, o GnRH produzido no hipotálamo, a adenohipófise agora vai passar a fabricar hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. Aqui na imagem nós temos ilustrado a ação desses dois hormônios. Gente, o hormônio folículo estimulante ele vai agir tanto nos testículos para a produção de testosterona, quanto vai agir também nos ovários para a produção de estrogênio e progesterona. A mesma coisa, o hormônio luteinizante vai ter uma participação tanto nos testículos, na produção de testosterona, quanto nos ovários, na produção de estrogênio e de progesterona. Na mulher, o hormônio folículo estimulante vai estimular os folículos, né, os folículos ovarianos. E o hormônio luteinizante vai estimular a formação do corpo lúteo. Bom, a partir da produção desses dois hormônios, o hormônio folículo estimulante e o luteinizante, você tem os ciclos, né, que também são controlados por o hipotálamo. A gente chama de ciclos circadianos. Eles vão controlar o aumento da produção de determinado hormônio ou de outro. Isso vai determinar os ciclos menstruais nas mulheres. Não é assim? Outro exemplo aqui, ó, hormônio liberador de tireotrofina, TRH. Ele é produzido aqui no hipotálamo, viaja a corrente sanguínea, cai aqui na adenohipófise e vai estimular a produção de hormônio tireoestimulante, que é o TSH. O TSH cai na corrente sanguínea e vai atuar lá na tireoide, estimulando a produção de T3 e T4. Aqui nós temos esse processo sendo esquematizado, né? O TSH sendo liberado na corrente sanguínea e agindo sobre a glândula tireoide. E isso faz com que haja a secreção de hormônios da tireoide, o T3 e o T4. Nós sabemos bem que o hormônio T3 ele age sobre o metabolismo do corpo. Então, baixa produção de T3 ou falta de receptores para o T3 faz com que o metabolismo da pessoa caia e a pessoa tem uma doença chamada de hipotireoidismo, né? A produção excessiva de T3 provoca na pessoa o hipertireoidismo, a pessoa fica mais agitada, o metabolismo fica mais acelerado. Mesma coisa, no hipotálamo, a produção de hormônio liberador de corticotrofina, o CRH. CRH viaja via corrente sanguínea, vamos esquematizar aqui, viaja via corrente sanguínea e vai estimular a produção de hormônio adenocorticotrófico, ACTH, pela adenohipófise. Então, veja só, o CRH está sendo produzido aqui, viaja a corrente sanguínea e vai estimular a produção de ACTH pela adenohipófise. A ACTH cai na corrente sanguínea e vai atuar lá no córtex adrenal, que são duas glândulas, gente, que a gente tem uma em cada rim. Na região superior dos rins nós temos as glândulas adrenais. No córtex das adrenais, você vai estimular a produção de hormônio nesse córtex através do ACTH. Então, você tem a secreção aqui a partir desse estímulo de hormônios corticais. Quais são esses hormônios corticais? Os glicocorticoides, que no caso é o cortisol. Temos também a produção de mineralocorticoides, principal exemplo a aldosterona, e de esteroides sexuais, no caso os andrógenos. Da mesma forma, nós temos a produção do hormônio liberador de prolactina, o TRH. Esse hormônio via corrente sanguínea, viaja para a adenohipófise. Mesmo processo, gente. Viaja pela adenohipófise e vai estimular a produção de prolactina, né, pela adenohipófise. A adenohipófise vai produzir a prolactina. A prolactina cai na corrente sanguínea e viaja até as mamas, né, as glândulas mamárias. A prolactina, então, vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Tá? Gente, a produção de prolactina ela é estimulada, é bem interessante isso, pela sucção aqui na região do mamilo, feita pelo bebê. Então, quando o bebê suga essa região, ele acaba estimulando a produção de prolactina e também de uma certa quantidade de ocitocina, que vai atuar sobre a produção do leite. Perfeito?
Alguns estudos indicam que o próprio choro do bebê já é suficiente para estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias, via hormonal, é claro, né? Nós temos também o hormônio inibidor de prolactina, que é a própria dopamina, gente, que também vai agir na inibição, no caso não é na liberação de prolactina, e sim na inibição de sua produção. O hormônio inibidor de prolactina, ele fica mais ativo quando a mulher ela não está grávida, né? Ela não está no período final de gestação. Por isso que a mulher não produz leite a todo momento, né? Tem um período certo para essa produção acontecer. O hormônio liberador de GH, gente, GH é o hormônio do crescimento, né? O hormônio liberador de GH é o GHRH, produzido aqui a mesma coisa, no hipotálamo, via corrente sanguínea, vai para a adenohipófise. Na adenohipófise estimula a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, né? Vai lá para a adenohipófise e estimula a produção de GH, que é o hormônio de crescimento. Esse hormônio de crescimento ele vai fazer com que os músculos, os ossos, né, gente, e os outros órgãos possam crescer. Excesso de hormônio do crescimento no corpo pode provocar tumores, enfim, tem vários outros problemas. Para as crianças de desenvolvimento, esse GH é importante porque os ossos, os músculos, os órgãos precisam se desenvolver, crescer em tamanho, então é fundamental. Não pode haver nem excesso de hormônio do crescimento e nem falta de hormônio do crescimento. Excesso, né, o descontrole da produção de hormônio de crescimento pode provocar uma doença chamada de gigantismo. As pessoas são pessoas muito altas, né, que não têm a produção depois da puberdade de GH diminuída. Pessoas com deficiência de hormônio do crescimento durante esse período de desenvolvimento e de aumento da estatura podem ter nanismo. Tá? São doenças tratáveis, tá, gente? Temos também o hormônio inibidor de GH, a somatostatina. A gente vai inibir a produção de GH. Também é importante para que haja um controle, né, nessa produção. Bom, agora que nós já vimos a relação do hipotálamo com a adenohipófise, todos os hormônios, né, que são produzidos pelo hipotálamo, que vão viajar, que vão estimular os hormônios da adenohipófise, a produção, a fabricação de hormônios pela adenohipófise, vejamos agora a relação do hipotálamo com a neurohipófise. Gente, nós sabemos que a neurohipófise não produz nada, né? Então, dois hormônios são produzidos aqui no hipotálamo, a ocitocina e a vasopressina. Esses hormônios vão viajar aqui, vão para a neurohipófise, e a neurohipófise só vai liberar esses hormônios via corrente sanguínea. Professor, para que serve a ocitocina? A ocitocina ela vai participar do processo, né, de estimulação da produção de leite nas mamas e também das contrações uterinas, tá, gente? Durante o parto, se a mãe não estiver tendo contrações uterinas eficazes para a expulsão do feto, a médica ela pode injetar ocitocina para estimular essas contrações. Ok? A ocitocina ela tem uma ligação muito grande com a relação efetiva que é estabelecida entre a mãe e o feto e entre a mãe e a pessoa com quem ela se relaciona. No caso, com o esposo, com o namorado, com o noivo, a depender da situação. Gente, existem pessoas que conversam conosco nos tocando, né? Toca no ombro, toca nas costas, dá um tapinha nas costas. Toda vez que aquela pessoa conversa com a gente, ela quer sempre manter o contato físico através de toques. Esses toques, a longo prazo, eles vão estimulando a produção de ocitocina lá no hipotálamo e fazem com que você tenha uma ligação maior com aquela pessoa. Então, muito cuidado com aquelas pessoas que conversam com vocês tocando de vez em quando, principalmente as meninas, né? Talvez essa pessoa tenha assistido alguma aula sobre neuroendocrinologia do hipotálamo e inconscientemente a pessoa comece a ter uma ligação afetiva maior com essa pessoa e nem saiba, e nem perceba. Outro hormônio produzido é a vasopressina, também é produzido no hipotálamo, viaja aqui para a neurohipófise, né? E é apenas liberado pela neurohipófise. Vejamos algumas conexões que o hipotálamo estabelece com outras regiões do encéfalo. A mais importante é com o sistema límbico. Gente, o hipotálamo é uma região, é uma estrutura do sistema límbico. O sistema límbico, para quem não sabe, é o sistema responsável basicamente por controlar as emoções e as funções de aprendizagem e de memória. Exatamente. Nesta imagem nós temos as estruturas do sistema límbico. Nós iremos detalhar melhor daqui a pouquinho. Só observe que o hipotálamo é uma estrutura do sistema límbico.
se relaciona diretamente com o hipocampo, que é essa região do sistema límbico, com o corpo amigdaloide, que é essa região aqui, ó, e com a área septal. O hipotálamo ele ainda se estabelece relações com a área pré-frontal, gente, que é essa área aqui do encéfalo, nosso cérebro, né, a área pré-frontal, mais especificamente com o córtex pré-frontal, isso através do núcleo dorsomedial do tálamo, com quem faz conexão direta. Estabelece também conexões com a via visceral aferente, né, conexão direta com a via visceral aferente, através do núcleo do trato solitário, que também vai participar desse processo, e isso para captar a sensibilidade visceral geral e especial, como por exemplo a gustação. A gustação ela vem pela via do núcleo do trato solitário, e esse núcleo do trato solitário estabelece relação direta com o hipotálamo através da via visceral aferente, certo? Ainda como conexão nós temos a via visceral eferente, que vai controlar o sistema nervoso autônomo, vai mandar estímulos para o controle do sistema nervoso autônomo, através dos neurônios pré-ganglionares simpático e parasimpático. Nós vimos as relações que o hipotálamo estabelece, né, gente, com o sistema parasimpático e simpático lá do sistema nervoso periférico. Estabelece também relação direta com a hipófise, nós já vimos essas relações, principalmente neuroendócrinas, mais especificamente através, né, do trato hipotálamo hipofisário, que nós vimos em detalhes, e o trato túbero-infundibular. Uma parte que eu acho bem interessante é que o hipotálamo ele estabelece também conexões sensoriais. Ele recebe estímulos de determinados sentidos, determinadas estruturas sensitivas do nosso corpo. Então, o hipotálamo ele recebe informações sensoriais, inclusive de zonas erógenas, como os mamilos, os órgãos genitais, e também é importante para o fenômeno da ereção. Além disso, há também conexões diretas com o córtex olfatório, ou seja, com o sentido do olfato, né, gente, do cheiro, e da retina. Uma participação muito grande. Nós sabemos que o estímulo sexual, tanto para a ereção, no caso do homem, como a estimulação da mulher, ou até mesmo pela ejaculação, precisa, né, de zonas erógenas, é dependente de zonas erógenas, como os mamilos e órgãos genitais, e o olfato, o cheiro e a visão através da captação da luz pelas células da retina é extremamente importante para todo esse estímulo. Então, o hipotálamo faz conexões sensoriais com zonas erógenas, capta informações que são trazidas via sinais elétricos e químicos, né, do olfato e da retina. Bom, estas imagens aqui elas ilustram bem essa conexão com o olfato e com a retina, né? Veja aqui o nervo óptico que traz as informações das imagens que são formadas na retina. E esse nervo óptico ele acaba aqui no quiasma óptico. E nós já vimos que o quiasma óptico é uma formação do hipotálamo. Ele recebe os impulsos inicialmente das informações que foram trazidas através da luz. Aqui na imagem inferior, nós percebemos também que o cheiro, né, gente, ele é processado aqui no córtex olfatório, que também estabelece uma relação com o hipotálamo. Bom, recapitulando as funções do hipotálamo, nós sabemos que a estimulação elétrica do hipotálamo anterior vai agir sobre o sistema nervoso parasimpático. Isso vai ocasionar um aumento do peristaltismo gastrointestinal, contração da bexiga, diminuição do ritmo cardíaco e diminuição da pressão arterial, pressão sanguínea. Nós sabemos que o sistema nervoso parasimpático está mais relacionado com o relaxamento do corpo, não é assim? Em geral. Já a estimulação do hipotálamo posterior vai atuar no sistema nervoso simpático e as reações são opostas. Gente, em relação à regulação da temperatura corporal, que nós vimos que o hipotálamo é responsável, ele capta sinais para a regulação do corpo, para a regulação dessa temperatura corporal. Então, ele recebe sinais através de termorreceptores periféricos, né, sensores, gente, terminações nervosas na nossa pele, termorreceptores periféricos, e também recebe sinais de neurônios que funcionam como termorreceptores. Esses neurônios eles vão
captar a temperatura do sangue. Após receber esses sinais, no hipotálamo existem dois centros, que é o centro da perda de calor e o centro da conservação do calor. O centro da perda de calor está localizado no hipotálamo anterior e ele vai provocar vasodilatação periférica e sudorese. Isso vai fazer com que haja a perda do calor. Lesões no hipotálamo anterior podem provocar febre central, justamente porque essa função do centro da perda de calor pode ser prejudicada. O centro da conservação de calor ele está presente no hipotálamo posterior e ele vai causar a vasoconstricção periférica, tremores musculares e liberação de hormônio tireoidiano, que vai aumentar o metabolismo. Isso tudo para que o calor no corpo seja conservado em situações de exposição excessiva ao frio. Okay? Ainda, o hipotálamo ativa regiões corticais para determinar os comportamentos motivacionais de busca de abrigo, agasalho para o frio ou de local fresco e ventilação para o calor. Em relação ao equilíbrio hidrossalino e da pressão arterial, vamos ver como é que funciona a regulação através do hipotálamo. Então, quando uma pessoa está com pressão muito baixa, por exemplo, devido a uma hemorragia, o hipotálamo vai produzir o hormônio antidiurético, que é a vasopressina, com o intuito, com o objetivo de aumentar a pressão arterial. Gente, a vasopressina ela é sintetizada pelos núcleos supraóptico e paraventricular e liberada na neurohipófise. Mas para que o hipotálamo possa produzir vasopressina, ele precisa receber essa informação, de pressão baixa, de hipovolemia, e essa informação ela é recebida através de dois órgãos circunventriculares, que é o órgão vascular da lâmina terminal e o órgão subfornicial. Esses dois órgãos eles não têm barreira hematoencefálica, isso facilita a captação da informação através do sangue em relação à osmolaridade sanguínea e aos níveis de angiotensina 2. Na verdade, o órgão vascular ele vai captar a osmolaridade sanguínea e o órgão subfornicial vai captar os níveis de angiotensina 2 no sangue. Já o aumento da pressão arterial vai ser captado da seguinte forma: o aumento da volemia vai provocar o estiramento de alguns vasos que contêm barroreceptores, receptores de pressão. Existem, gente, esses receptores de pressão em alguns vasos sanguíneos, como, por exemplo, no seio carotídeo, no arco aórtico. Isso vai estimular o nervo vago. Essas informações vão ser levadas através do nervo vago, vão para o núcleo do trato solitário, do núcleo do trato solitário. Essa informação passa para os núcleos paraventriculares supraóptico e também para neurônios receptores na área pré-óptica. A informação agora de pressão elevada já está dentro do hipotálamo. No caso de hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue em relação aos tecidos, o que acontece? Ocorre a liberação do ACTH. O ACTH, nós sabemos que ele é estimulado a partir de um hormônio produzido no hipotálamo, porém o ACTH ele é produzido pela adenohipófise. É liberado na corrente sanguínea e na corrente sanguínea vai estimular o córtex das adrenais. Esse córtex vai secretar a aldosterona e a aldosterona vai vai ter a função de fazer com que o rim reabsorva sódio. É assim basicamente que ocorre o controle da pressão arterial e do equilíbrio hidrossalino. Sobre a regulação e ingestão de alimentos, que é uma função do hipotálamo, nós temos dois centros: o centro da fome, que se localiza no hipotálamo lateral, e o centro da saciedade, que está presente no núcleo ventromedial do hipotálamo. Pesquisas feitas em animais revelam o seguinte: se houver uma estimulação do hipotálamo lateral, que é onde existe o centro da fome, o animal ele vai se alimentar vorazmente. Já se houver uma lesão nessa região, o animal vai apresentar a ausência completa do desejo de alimentar-se, que é o que a gente chama de anorexia. Já se houver uma estimulação do núcleo ventromedial, que contém o centro da saciedade, isso vai gerar no animal uma total saciedade. Já uma lesão nessa área faz com que o animal se alimente exageradamente, que é o que a gente chama de hiperfagia. E isso faz com que ele se torne extremamente obeso. Lesão do núcleo ventromedial pode provocar obesidade extrema.
porque afeta o centro da saciedade. Outra via importante na regulação da ingestão de alimentos é a secreção de leptina pelos adipócitos, pelas células de gordura, gente, que armazenam gordura no nosso corpo. Então, quando essas células adiposas elas vão secretar leptina, essa leptina cai na corrente sanguínea, informa ao núcleo arqueado sobre a abundância de gordura no corpo e isso vai provocar uma menor ingestão de alimentos. Aí você pode me perguntar, então quer dizer que uma pessoa com grande volume de tecido adiposo, ela vai sentir menos fome? Porque a leptina vai estar sempre avisando ao hipotálamo que já tem muita gordura no corpo, já tem uma reserva energética muito grande. A gente poderia realmente pensar assim, gente, mas com o tempo, ao passar dos anos, a pessoa vai tendo resistência à leptina. Os receptores neuronais presentes ali na membrana plasmática dos neurônios, os receptores de leptina, eles vão perdendo a eficácia à medida que a pessoa vai adquirindo um volume muito grande de tecido adiposo e, consequentemente, uma maior quantidade de leptina. Então, a leptina existe em maior quantidade, mas já não está atuando da forma como deveria. O hipotálamo também controla a geração e regulação dos ritmos circadianos. Do latim circa, que significa cerca, e dia, significa dia, ou seja, os ritmos circadianos são aqueles que ocorrem em aproximadamente um dia. São as oscilações endógenas nos parâmetros metabólicos e fisiológicos que se repetem em aproximadamente 24 horas. O hipotálamo regula os ritmos circadianos. E os locais de geração do ritmo circadiano são, no sistema nervoso central, o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que vai receber informações visuais, né, gente, de luminosidade. E esse núcleo supraquiasmático ele é o principal relógio biológico nos mamíferos. Informação bem importante. No sistema nervoso central, também como local de geração do ritmo circadiano, nós temos os núcleos supraóptico e o núcleo arqueado. Eles são responsáveis pelos ritmos circadianos dos hormônios hipofisários. Eles vão controlar, né, gente, a partir da luminosidade, a produção dos hormônios hipofisários. Fora do sistema nervoso central, nós também temos locais de geração do ritmo circadiano. Existem núcleos, gente, nos hepatócitos, que são responsáveis pelos ritmos circadianos de substâncias ligadas às funções hepáticas, como, por exemplo, as enzimas da glicogenólise. Essas enzimas que vão degradar o glicogênio em glicose. Bom, aqui nós temos detalhado o que seria o ritmo circadiano em relação à variação em índice fisiológico de produção de determinados hormônios, determinadas substâncias. Aqui, observe o seguinte, nós temos noite, dia e noite, certo? O GH, por exemplo, à noite ele está em pico de produção. Né? Durante a noite ele vai caindo, quando amanhece ele já está no nível bem baixo. Quando está se aproximando da noite, ele volta a ter um aumento de produção e atinge um pico ali no final da noite. Não é assim? Em relação ao cortisol, veja só, durante a noite o cortisol está aumentando, no início da manhã ele entra num pico, ele atinge um pico e durante o dia ele vai caindo. À noite ele já está no nível mais baixo e vai crescendo, vai aumentando o nível de produção também. Em relação à leptina, durante a noite a gente encontra um nível maior, durante o dia há uma queda na produção de leptina, vai se aproximando do período da noite, a produção vai aumentando. De melatonina, durante o dia a melatonina é quase nula, não é? Durante a noite, o nível de melatonina começa a crescer por conta da luminosidade. A produção de melatonina vai sendo aumentada. Quanto mais escuro tiver o ambiente, mais favorável é para a produção de melatonina, que vai provocar o sono. Então, isso é um ritmo circadiano. Outro exemplo de ritmo circadiano está nesta figura aqui. Durante a noite, essa metade para cá, nós temos o sono profundo, a temperatura corporal ela é mais baixa. Após as 6 da manhã, você tem um fim da produção de melatonina, um pico de produção de cortisol à medida que o tempo passa, nós vimos isso, e um período de maior alerta aqui próximo ao meio-dia. Depois do meio-dia, há uma maior coordenação dos movimentos corporais, quando vai se aproximando aqui o finalzinho da tarde, maior eficiência cardíaca e força muscular, então é interessante a prática de atividades físicas
nesse período aqui, de maior eficácia cardíaca e força muscular. Após as 6 da noite, você tem um aumento da pressão sanguínea, um leve aumento da pressão sanguínea. A temperatura do corpo ela é um pouquinho mais alta e ocorre aqui, obviamente, né, o início da produção de melatonina para que você possa ter uma boa noite de sono. Então, isso são ritmos circadianos, variações hormonais que ocorrem a partir, que ocorrem com base, né, no período do dia, noite ou dia. Em mamíferos, o principal marca-passo, a gente já sabe disso, situa-se no núcleo supraquiasmático, o principal marca-passo dos ritmos circadianos, cuja destruição, gente, vejam só, se houver a destruição do núcleo supraquiasmático, ocorre uma abolição na maioria dos ritmos circadianos, inclusive no sono e vigília. Existem relógios biológicos que são independentes do núcleo supraquiasmático, que são o núcleo supraóptico e o arqueado. Eles são responsáveis pelos ritmos circadianos dos hormônios hipofisários. Existem, nós já vimos isso, né, gente? Também relógios biológicos nos hepatócitos, nas células do fígado. São responsáveis pelos ritmos circadianos de substâncias ligadas às funções hepáticas. No caso, as enzimas da glicogenólise vão degradar o glicogênio em glicose. O núcleo supraquiasmático recebe informações de luminosidade do meio ambiente através do trato retino-hipotálamo, o que lhes permite sincronizar com o ritmo natural de dia e noite todos os ritmos circadianos de todos os relógios biológicos, inclusive os situados fora do sistema nervoso central. Sobre a regulação do sono e da vigília, gente, nós precisamos conhecer as fases do sono. São 5 fases. Nós temos a fase 1, que corresponde a 5% do período do sono. Nessa fase ocorre a transição da vigília para o sono e as ondas cerebrais, através do eletroencefalograma, tem esse modelo, né, essa morfologia, digamos assim. Já a fase 2, ela corresponde de 45% a 55% do sono. É o início do sono não REM, aquele sono mais pesado. Veja as ondas cerebrais do estágio 2, ou da fase 2. Ela é marcada principalmente por o complexo K e por partes fusionadas de ondas cerebrais. A fase 3 corresponde de 3 a 5% do sono e ela é responsável, né, ela é o início do sono profundo e do processo de recuperação fisiológica. Processo de recuperação fisiológica extremamente importante para que o nosso corpo possa se recuperar do dia, né, das atividades diárias, do estresse, para que possa recuperar tecidos que foram lesados, entre outras coisinhas. A fase 4, sim, a fase 3, né, as ondas cerebrais, são estas daqui. A fase 4 corresponde a 20%, é nela que ocorre o estágio do sono profundo, com diminuição da frequência cardíaca, veja só, diminuição da frequência cardíaca e diminuição da pressão arterial. Fase 4 corresponde a 20%. Veja só o modelo das ondas cerebrais desta fase do sono. E a última fase é o sono REM, que corresponde a 20%. O sono REM é a fase do sono restaurador, marcada pelos movimentos rápidos dos olhos. O REM significa movimento rápido dos olhos, só que em inglês, tá, gente? É no sono REM que a gente tem os nossos sonhos, que ocorrem os sonhos. E o intenso é marcado, nessa fase é marcada por intensa atividade cerebral. Observem aqui as ondas cerebrais nesta fase. Observem também que as ondas cerebrais na fase do sono REM são muito parecidas com as ondas cerebrais existentes quando a pessoa está em estado de vigília. Professor, como é que ocorre a regulação do sono e da vigília? Gente, em 1930, o médico australiano Constantine von Econom, ele correlacionou encefalite letárgica com lesões no hipotálamo. E ele percebeu, a partir disso, que o hipotálamo ele tem um papel central na regulação do sono e da vigília. Bom, se a encefalite letárgica causa um sono danado, e sempre que existe a encefalite letárgica, existe lesões ali no hipotálamo, então o hipotálamo, obviamente, tem papel central na regulação do sono e da vigília. A geração da sincronização do ritmo, sono e vigília, inicia-se, obviamente,
no núcleo supraquiasmático, vai em direção ao núcleo pré-óptico ventrolateral, mais um grupo de neurônios do hipotálamo lateral, que tem como neurotransmissor o peptídeo orexina, ou a hipocretina. E a partir disso, os neurônios do núcleo pré-óptico ventrolateral, eles vão inibir os neurônios monoaminérgicos do sistema ativador ascendente. Isso vai resultar o sono sob estímulos adequados. No caso, sob estímulo da melatonina, da captação através do nervo óptico, do escuro, enfim. A partir de determinados estímulos, os neurônios do núcleo pré-óptico ventrolateral eles vão inibir os neurônios monoaminérgicos do sistema ativador ascendente e isso vai resultar o sono. Ao final do período de sono, sob a ação do núcleo supraquiasmático, essa inibição ela vai cessar. Além dessa inibição, vai começar uma ação excitatória do neurônio orexinérgico sobre os neurônios desse sistema para que possa se iniciar a vigília. Bem tranquilo. Para que ocorra o sono, os neurônios do núcleo pré-óptico ventrolateral precisam inibir os neurônios monoaminérgicos do sistema ativador ascendente. Para que ocorra a vigília, essa inibição desses neurônios monoaminérgicos precisa cessar sob a ação. Quem faz isso? Quem faz cessar? O núcleo supraquiasmático, né, gente? Além do núcleo supraquiasmático cessar essa inibição sobre os neurônios monoaminérgicos, os neurônios orexinérgicos vão agir de forma excitatória para que inicie-se a vigília. Os neurônios orexinérgicos eles também têm uma ação inibitória sobre os neurônios colinérgicos do núcleo pedúnculo pontino, que são responsáveis pelo sono REM. Isso significa dizer o quê? Que lesões dos neurônios orexinérgicos, como ocorre no transtorno do sono denominado narcolepsia, fazem com que o quadro de vigília seja simplesmente interrompido por súbitas crises do sono REM. Imagina, a pessoa está em vigília, de repente ela tem súbitas crises do sono REM, podendo haver também perda total do tônus muscular, levando a súbita queda. A pessoa está lá de boa, de repente cai. Súbita queda, que a gente chama de cataplexia. Uma pergunta bem interessante. Por que a luz dificulta adormecer? Bom, existem fibras que da retina projetam-se diretamente para o núcleo pré-óptico ventrolateral, bloqueando o efeito inibidor que esses neurônios têm sobre o sistema ativador ascendente, que nós acabamos de ver. Para encerrar nossa conversa, o hipotálamo ele tem a importante função de integração do comportamento sexual. Como assim, professor? Por exemplo, na excitação sexual, várias áreas encefálicas são ativadas, como o córtex pré-frontal, o sistema límbico, principalmente o corpo amigdaloide, a parte anterior do giro do cíngulo e estriado ventral. Todas essas áreas têm conexões recíprocas com o hipotálamo. Por isso que a gente diz que o hipotálamo tem a função de integrar o comportamento sexual. Gente, no hipotálamo, durante a excitação sexual, principalmente os núcleos pré-ópticos são ativados. A gente observa isso na ressonância magnética funcional. A ereção e a ejaculação, nós sabemos que dependem do sistema nervoso autônomo. E nós vimos que o sistema nervoso autônomo, tanto o simpático como o parasimpático, são regulados pelo hipotálamo. E o prazer sexual, ele depende de áreas do sistema dopaminérgico mesolímbico, em especial o núcleo accumbens, que também tem conexões com o hipotálamo. Ou seja, lembre-se, o hipotálamo tem a função de integrar o comportamento sexual. Como curiosidade, para encerrar a aula, eu gostaria de deixar essa informação. O hipotálamo dos homens possui um pequeno núcleo na área pré-óptica, que é significativamente maior nos homens do que nas mulheres. No final da gravidez, quando o teor de testosterona no sangue do feto masculino sobe muito, esse núcleo ele acaba se desenvolvendo mais. Talvez seja por isso que o homem tem a excitação sexual mais vinculada à visão. Sobre o hipotálamo era isso. Eu espero que você tenha expandido a visão que tem sobre as neurociências. Grande abraço e até a próxima.